A paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus aqui nessa noite? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 1. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 1. Está escrito assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os homens maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmurecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode dizer amém, irmãos? Feche seus olhos, Senhor. Que o Senhor venha sobre este lugar, Pai. Que haja uma aplicação prática da Tua palavra que somente o Senhor consiga fazer, Pai. Que o Senhor abra os nossos corações para o entendimento correto da Tua palavra, Pai. Que o Senhor fala conosco, Pai. Que a Tua palavra fale e calhe aos nossos corações. E que nós possamos nos lembrar, Senhor. E ao lembrar, que nós possamos ter saudades do primeiro amor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Irmãos, na sala de teologia a gente é um pouco questionado em relação ao livro de Apocalipse, e as pessoas questionam bastante o porquê que não é muito pregado sobre este livro, né? Embora é um livro figurativo, não é simplesmente um livro qualquer. Ele contém nele verdades do que foi, do que há de acontecer e do que virá. Todos nós precisamos entender, de certa parte, até mesmo nós que estudamos as Sagradas Escrituras, temos um pouco, não é medo, mas um pouco de temor com aquilo que nós iremos falar. Que você me dê um pouco da sua atenção. Eu vou tentar não ser tanto ortodoxo aqui nessa noite, mas eu preciso que você tenha a sua atenção aqui um pouco. Domiciano foi um imperador de Roma, chamado de segundo Nero pela maneira tão cruel e perversa como atacou e perseguiu a igreja de Deus. E é no período desse imperador que os apóstolos de Jesus estão todos mortos, com exceção de um, o apóstolo João. João é pastor em Éfeso, a capital da Ásia Menor, quando ele é deportado para a ilha de Patmos. Se você for rápido de endereço, abre comigo Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Olha o que ele diz: eu, João, irmão seu e companheiro convosco na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Algumas curiosidades que nós precisamos saber sobre Patmos. Patmos era uma ilha do mar Egeu, usada pelo Império Romano como colônia penal, para prisioneiros políticos e também religiosos. Segundo a tradição cristã, João
foi enviado para lá durante a perseguição desse imperador, Domiciano. Ali, em Patmos, João tem uma revelação do Senhor Jesus Cristo. O Senhor ordena João a escrever as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É importante, irmãos, nós destacarmos que Éfeso era uma cidade muito importante naquela época. Ela era a capital da província da Ásia. A cidade de Éfeso, na época, tinha cerca de quase 300 mil habitantes. Éfeso era uma cidade fortemente marcada pela idolatria, porque era uma cidade que hospedava uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Por exemplo, o templo da deusa Diana. Éfeso era sede de um ocultismo muito forte, muita gente ligada à feitiçaria e também ao ocultismo. Éfeso era também um dos principais centros de adoração ao imperador. E Paulo vai para lá na sua 3ª viagem missionária. E Paulo vai ficar por cerca de 3 anos nessa cidade. E quando nós analisamos as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que durante o período em que Paulo fica lá, acontece um dos maiores avivamentos da história da igreja cristã. Uma cidade de 300 mil habitantes, chega ninguém menos, ninguém mais do que o apóstolo Paulo. No tempo em que ele ficou ali, a idolatria ela começa a entrar em colapso. Os feiticeiros se convertem, e sabe o que eles começam a fazer? Eles pegam os seus livros e começam a queimar nas praças públicas. A palavra de Deus prevalece na cidade, e a partir daquela igreja, a igreja que foi iniciada pelo apóstolo Paulo, outras igrejas são plantadas em toda a província, bem como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, Colossos e também Herápolis. Um grande avivamento acontece naquela região. 300 mil pessoas havia naquele lugar. E faz quanto tempo que você se encontra no Evangelho e ainda você não conseguiu nem avivar a tua casa, o teu trabalho? Na nossa geração, as pessoas querem ser cristãos 007. Pessoas que aqui dentro adoram ao Senhor e lá fora adoram Baal. Tem medo de falar da palavra de Deus. Tem medo de falar do Cristo, aquele que te salvou. Stephen Wolfe, ele disse uma frase muito importante: a espera de um avivamento coletivo não é desculpa para deixar de viver um avivamento pessoal. Para de poder procrastinar o Evangelho e dizer, nós ainda não vivemos um avivamento no Brasil. Não, irmão, Deus quer viver um avivamento na tua vida. Ele quer começar através de você. Foi um homem que foi enviado para aquela cidade, cerca de 300 mil habitantes. Paulo fica lá durante 3 anos. E durante o tempo em que Paulo fica naquela cidade, acontece um avivamento. Porém, Paulo sai de Éfeso, vai para Jerusalém e é preso em Jerusalém. Fica 2 anos sendo acusado em Cesareia, e então ele opta por ser julgado em Roma, e da primeira prisão de Roma, ele escreve a sua carta aos Éfesos. Nessa carta, Paulo vai destacar a fé, ele destaca a esperança e o amor que aquela igreja tinha. Paulo, ele olha para aquela igreja e fala, vocês têm fé, vocês têm perseverança, e Paulo diz para elas, vocês têm amor. Porém, se passa mais uma geração, e aqui encontra um perigo muito grande, de nós não passarmos geração e ensinar para a próxima geração que está vindo a importância de nós cultivarmos uma vida de intimidade com o Senhor. Moisés foi um bom líder, Moisés levantou Josué, porém Josué não levantou ninguém. E depois do livro de Josué nós percebemos que encontra o livro de Juízes, porque naquela época não havia mais liderança. Nós estamos falando por cerca de volta do ano de 96 depois de Cristo. E quem vai escrever uma carta agora a essa igreja é o Senhor Jesus. Ele elogia a igreja pela fidelidade doutrinária que ela tinha. Jesus Cristo elogia a igreja pela integridade moral e pela sua perseverança, apesar do sofrimento e da perseguição.
Jesus Cristo inicia a carta à igreja aos Efésios. Mas Jesus depois diz a esta igreja, mesmo depois de ter elogiado ela pela sua fidelidade doutrinária, pela sua integridade moral e pela sua perseverança, ele vai dizer para ela: tenho, porém, contra você, que você abandonou o seu primeiro amor. E a pergunta que nós precisamos fazer é: o que aconteceu com o fogo? O que aconteceu com a paixão dessa igreja? O Senhor Jesus, Ele vai elogiar a igreja pelas suas virtudes. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como também a tua perseverança, e não pode suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e você descobriu que eles não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixastes emburecer. O Senhor está dizendo que esta igreja tinha permanecido fiel às Escrituras e à sã doutrina. Jesus tinha alertado no Sermão do Monte sobre o perigo dos falsos profetas, travestidos de ovelha, mas que eram lobos. O apóstolo Paulo, quando ele está saindo da igreja de Éfeso, e ele se encontra com os presbíteros de Éfeso em Mileto, o apóstolo Paulo ele vai dizer, ele alerta aos presbíteros de que os lobos estavam prestes e prontos a entrar na igreja para devorar as ovelhas, mas esta igreja, a igreja em Éfeso, ela tinha permanecido fiel aos lobos, fiel àqueles que se diziam apóstolos, mas ela fazia uma autoanálise e ela percebeu que eles não eram apóstolos, ela percebeu que eles eram mentirosos. Essa igreja sabia distinguir o que era um apóstolo de Cristo do que era um falso apóstolo, o que trazia verdade e o que não trazia verdade, porque eles não abriam mão da sã doutrina, eles não abriam mão das Sagradas Escrituras. Mais tarde, quando João é pastor de Éfeso, em sua primeira carta, ele mostra a necessidade de nós provarmos os Espíritos se de fato eles são de Deus. E às vezes eu observo as pessoas, e é interessante, no meu ministério, uma das coisas que eu pedi muito ao Senhor foi discernimento espiritual. Eu falei: Senhor, eu não quero falar em línguas agora, eu não quero revelação, eu quero discernimento, eu quero saber, eu quero poder olhar e discernir se de fato aquela pessoa é de Deus ou se ela não é de Deus. E às vezes eu observo as pessoas, e por falta de entendimento, ou por falta de mergulhar nas Sagradas Escrituras, por amar a sã doutrina, ela simplesmente abre mão, ela fala: eu não sei quem é, eu simplesmente vou erguer as minhas mãos e vou abençoar. E aqui corre um grande risco, de nós abençoarmos aquilo que não é de Deus, de nós olharmos para aquilo que está acontecendo e falar: é de Deus, mas essa igreja aqui não, ela examinava, essa igreja ela era fiel à doutrina, ela não suportava e não tolerava heresia, porque o texto diz: não pode suportar homens maus, puseste à prova os que a si mesmos declaram apóstolos. A igreja odiava as obras dos nicolaítas, e Jesus diz: eu também odeio. Vocês odeiam, eu também odeio, nós estamos em comum acordo. Alguma curiosidade que nós precisamos entender sobre esses nicolaítas? Os nicolaítas eram um grupo de hereges que vagavam pelas igrejas, induzindo as pessoas a comerem carnes sacrificadas aos ídolos, à prostituição, à impureza, a uma vida devassa, a uma vida moralmente repreensível. E essa igreja, ela tinha um zelo pela palavra de Deus, ela tinha um zelo pela ética, ela tinha um zelo pela verdade, ela tinha um zelo pela conduta. Essa igreja, ela tinha um padrão de qualidade muito grande. Éfeso era uma colmeia industriosa. A igreja de Éfeso não era composta de crentes de braços cruzados. A igreja de Éfeso foi uma igreja tão operante, tão ativa e dinâmica, que ela plantou igrejas em toda a província da Ásia. Essa igreja era um modelo a ser seguido. Jesus elogia aquela igreja e diz: assim tanto o teu labor, como também a tua perseverança, e tens perseverança e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer.
Às vezes, irmãos, a pessoa passa por uma prova e perde a alegria. Ela passa por uma circunstância adversa e ela desanima. Mas essa igreja estava passando por prova, porque ser crente em Éfeso não era uma tarefa muito fácil. O apóstolo Paulo, ele chega a dar testemunho lá em 2 Coríntios, capítulo 1, que ele enfrentou em Éfeso provas maiores do que suas forças, a ponto de desesperar da própria vida. Paulo, ele escreve a sua carta, aí em 2 Coríntios ele diz: nesse lugar eu passei provas a ponto de eu desesperar da própria vida. Ser crente em Éfeso era ser perseguido. O que o apóstolo está elogiando, irmãos, o que Jesus está elogiando é que essa igreja, mesmo sofrendo, ela não perde a capacidade de ser fiel, de ser operante, de ser ética e de viver dentro do padrão das Sagradas Escrituras. Tenho, porém, contra ti, que você abandonou o seu primeiro amor. Essa igreja, ela estava bem demais, e nós corremos um risco muito sério, de nós crescermos como igreja, nessa cidade, das pessoas olharem para nós e reconhecer que de fato nós zelamos pela sã doutrina, nós zelamos pela ética, nós zelamos por uma conduta do padrão cristão, mas de nós colocarmos as nossas vidas no modo piloto automático. E do Senhor Jesus olhar para nós, e eu quero acreditar que essa carta não era somente uma carta para a igreja de Éfeso, mas que essa carta também é para mim, que essa carta também é para você. Que o Senhor Jesus olha para nós essa noite e fala: eu tenho porém contra você, que você abandonou seu primeiro amor. E talvez a pergunta que o Senhor quer falar para nós nessa noite é: o que aconteceu com o fogo? O que aconteceu com a paixão? A maior dificuldade na conversão é ganhar, irmãos, o coração para Deus. E a maior dificuldade após a conversão é manter o coração em Deus. Não existe vida cristã sem intensidade na busca, mas na verdade é que ao longo da caminhada nós podemos comprometer isso. O que é, irmãos, o primeiro amor? Antes de nós entendermos como nós podemos resgatar o primeiro amor, o que é o primeiro amor? Muitas pessoas têm dúvida em relação a isso. Algumas pessoas falam: mas é uma crise. O que é o primeiro amor? Não significa que nós precisamos enumerar cronologicamente, não. Primeiro esse é o primeiro amor, esse aqui é o segundo, não. Não é isso que o Senhor Jesus está querendo dizer. Tem a ver com a resposta que nós damos ao chamado do Senhor. Tem a ver com a intensidade que nós damos a Ele, com aquilo que Ele fala ao nosso respeito, quando Ele nos chama, naquele momento da conversão. Por exemplo, o endemoniado de Gadareno. Aquele homem, quando ele se encontra com o Senhor Jesus, ele fica tão extasiado, tão empolgado pelo Senhor Jesus, a ponto dele olhar e dizer: nada mais na minha vida faz sentido do que eu seguir o Senhor. Mas o Senhor Jesus olha para ele e fala: volta para os seus. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque às vezes as pessoas acham que é para voltar para trás, mas o Senhor Jesus olha para ele e fala: é como se o Senhor Jesus estivesse dizendo para aquele homem: você vai ser mais útil na cidade onde você nasceu, onde você cresceu, do que me seguindo, porque eu tenho os meus apóstolos. E se nós estudarmos as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que aonde aquele homem vivia era um conjunto de aldeias, Decápolis, era um aglomerado de 10 cidades. E pensa, irmãos, num testemunho que aquele homem poderia dar aonde ele nasceu. As pessoas que um dia testemunharam e disseram: esse homem era aprisionado por correntes, ele rebentava as correntes, agora está vendo aquele homem sentado. Então Jesus está olhando para aquele homem e está dizendo: você é mais útil lá, mas esta é a resposta do primeiro amor. Uma intensidade tão grande, uma chama que se acende dentro de nós, a ponto de nós olharmos: eu não quero saber de mais nada, eu quero somente saber do Senhor Jesus Cristo. Esse tipo de resposta é como se fosse um fogo que se acende no nosso íntimo com uma intensidade enorme e que coloca Jesus acima de todas as coisas. O primeiro amor não é apenas um estágio de alegria,
Mas a alegria é uma consequência dessa paixão por Cristo. Em Mateus, capítulo 13, o Senhor Jesus, ele diz que, na parábola do semeador, que o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Não é esse o tipo de alegria que é o primeiro amor, porque olha o que acontece, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se desanima. Não é essa a intensidade, tem a ver com profundidade, tem a ver com intensidade no Senhor. Repito, o primeiro amor não se define apenas pela alegria, mas essa empolgação, independente das circunstâncias adversas, é um desdobramento. E normalmente, quando a pessoa tem esse encontro com Cristo, ela tem um coração aceso pelo Senhor. Mas o que é a perda desse primeiro amor? O que é perdermos o primeiro amor? Não se trata de mero e simplesmente relaxar no trabalho de Deus. Não se trata da pessoa ser relaxada no trabalho de Deus. Não, fulano de tal era uma pessoa excelente na obra de Cristo, mas olha para ele agora. Não se trata de relaxar na obra de Deus. Porque isso não tinha acontecido com a igreja de Éfeso. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, Apocalipse capítulo 2, versículo 2, olha o que Jesus disse para essa igreja: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Ela mantinha uma autoprodutividade na obra de Deus. Ela não tinha relaxado na obra de Cristo. E também não podemos dizer que eles estavam num estágio de desânimo por causa da dificuldade. Nós não podemos definir a perda do primeiro amor como uma pessoa que desanimou no caminho por causa da dificuldade. Porque olha lá, Apocalipse, capítulo 2, versículo 3. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome. Não tem a ver, irmãos, com desanimar por causa de circunstâncias adversas. Por diversas vezes nós vemos nas cartas do apóstolo Paulo, ele dizendo para as pessoas ter perseverança mediante a tribulação. O apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago também falou acerca disso, que nós devemos nos alegrarmos por passagens por várias tribulações. Agora, quando nós olhamos para eles, nós vemos uma dedicação para essa igreja de Éfeso. Era uma igreja que tinha um autocontrole de qualidade daquilo que era viver em Deus. Era uma igreja que ela tinha qualidade no que era viver em Deus. Mesmo com tudo isso, mesmo ela tendo um alto padrão, o Senhor Jesus olha para ela e diz: você perdeu o primeiro amor. Isso não é mero e simplesmente uma crise, irmãos. Não é uma pessoa que estava bem na caminhada do Senhor e de repente eu estou em crise, irmão, me ajuda aqui com oração porque eu estou em crise. Não é mero e simplesmente uma crise. Amar a Deus é o maior mandamento, não só de todo o coração, mas com tudo que nós possuímos, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Alguns crentes mais velhos, eles costumam dizer, ainda está no primeiro amor. Quando aquela pessoa que se converte, eles olham e falam, essa empolgação e é só o primeiro amor. Como se quisesse dizer, daqui a pouco ele está desanimado e frio como nós. Não, não é isso que o Senhor Jesus está dizendo. A intenção do Senhor não era só colocar culpa, mas era mostrar para eles aonde eles estavam, aonde eles tinham chegado, mas aonde eles estavam por causa do primeiro amor, para que a partir do momento em que eles reconhecessem, eles pudessem viver a restauração. Por que nós, irmãos, perdemos o primeiro amor? Por que nós perdemos o primeiro amor? Eu acredito que ele é como um fogo. Se você põe a lenha, se você alimenta o fogo, se você coloca combustível, o fogo cresce e inflama cada vez mais. Esse é o primeiro amor. Eu quero definir ele como um fogo. O Senhor Jesus, quando nós nos convertemos, Ele coloca em nós um fogo. E a responsabilidade de manter essa chama acesa não é do pastor. Essa responsabilidade de manter a chama acesa não é de Jesus. Essa responsabilidade de continuar colocando lenha, de continuar mantendo uma intensidade é minha. Essa responsabilidade é sua. Mas se você deixa de alimentar o fogo,
se você deixa de colocar lenha, o fogo ele se apaga. Nos dias de Samuel, a palavra de Deus nos ensina que quase que a lâmpada se apaga. Mas graças a Deus que a continuidade da história não está nas mãos do homem, não está nas mãos de um sacerdote, está nas nossas mãos? Não, está nas mãos do Senhor. Você pode dizer amém por isso? Algumas coisas que também contribuem para a perca desse nosso amor para com Deus é o pecado, irmãos. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, o Senhor Jesus nos alertou: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Alguns nem sequer chegam a pecar, mas algumas pessoas elas começam a ser como uma das igrejas que o pastor vai falar daqui para frente. Ela nem sequer chega a pecar, mas ela tolera. Ela observa e ela tolera. Ela transfere a mensagem, ela tolera aquela mensagem ao paladar das pessoas, uma mensagem mais fofinha para que as pessoas não se sentem inferiores na casa de Deus. E o pecado, irmãos, contribui com que o nosso amor pelo Senhor Jesus ele se esfria. Mas a pergunta mais importante que nós precisamos fazer, além de nós definirmos o que é o amor e o que é a perca desse amor, é como nós recuperamos o primeiro amor. Qual é o caminho de volta? Em primeiro lugar, o Senhor Jesus disse lá no versículo 4, para esta igreja de Éfeso: lembra de onde caíste. Ele diz: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. De onde caíste? Ele está dizendo da queda. Não é para você lembrar do seu passado, é para você olhar aonde foi que você deixou o primeiro amor se esfriar. Aonde foi que você deixou que essa intensidade, essa busca pelo Senhor, onde você orava, onde você jejuava, onde você tinha uma leitura diária da palavra de Deus, onde foi que você deixou com que isso se esfriasse? O Senhor Jesus está dizendo: lembra, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quando ele diz arrepende-te, ele sustenta a ideia de que não é mera e simplesmente uma crise. Ele está dizendo, lembra, é como se o Senhor dissesse: eu não quero que você conserte isso somente por obrigação. Se você lembrar de onde nós tínhamos um encontro, do quão bom isso era, você vai sentir saudade e querer voltar à prática das primeiras obras. O Senhor não está apontando o dedo para você aqui nessa noite, para você que está assistindo essa live, para você que futuramente vai assistir esse vídeo, o Senhor não está apontando o dedo para você. Mas para te inspirar você a viver algo que era muito melhor na presença do Senhor, na intensidade da busca do que você está vivendo hoje. E em segundo lugar, ele diz: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, daquilo que fazíamos no início, da leitura bíblica, do tempo que você gastava comigo em oração, dos momentos em que nós passávamos juntos, nem que seja por 5 minutos, mas era o momento que nós tínhamos juntos. O Senhor está dizendo para você: volta à prática das primeiras obras, lembra de onde caístes, lembra de onde foi que você permitiu que você colocasse essa vida comigo no piloto automático, onde você orava só por orar, aonde hoje você só lê a Bíblia quando está na igreja. O Senhor Jesus está te convidando nessa noite a você refletir. Ele não está aqui para te apontar o dedo, mas Ele está te trazendo a memória. Lembra? Eu quero que você feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Não precisa ter vergonha, irmãos, nós estamos reunidos aqui como irmãos. O Senhor Jesus está dizendo para você nessa noite: lembra? Lembra da intensidade que nós tínhamos, onde você achava que era somente uma empolgação, onde as pessoas olhavam para você e achavam que era somente algo emocional. Mas o Senhor Jesus está dizendo: lembra lá, daquela intensidade onde você tinha o prazer em mim, onde você não queria saber de mais nada, onde você só queria saber da minha presença.
Como aquela canção que diz, me faz queimar mais, Senhor. Eu quero queimar mais e mais, como aquela primeira vez que eu senti o fogo dos teus olhos, como aquela primeira vez em que eu senti o carinho do teu toque. A pergunta que o Senhor tem para mim e para você nessa noite é: o que aconteceu com o fogo? Por que você parou de colocar a lenha? Por que você deixou que o fogo se esfriasse? E algumas pessoas chegam ao ponto de não só deixar que o fogo se esfrie, mas chega a jogar água em cima. Mas o Senhor nessa noite te trouxe aqui para poder restaurar a chama que Ele tinha colocado sobre o seu coração. Ele te trouxe aqui nessa noite para poder restaurar a paixão que você tinha por Ele, aquela intensidade. Você está fazendo, você está pregando, você está cantando, você está fazendo tantas coisas, mas você está somente no piloto automático. E o Senhor nessa noite está te dizendo: arrependa-te. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Senhor, me ajuda a lembrar, Pai. Eu preciso saber, eu preciso descobrir, pois eu preciso queimar mais. Se coloque de pé, e eu quero convidar o Ministério de Louvor aqui. Continue com os olhos fechados, irmãos, e se puder apagar a luz novamente, por favor. Eu sei que às vezes o cansaço e o esgoto físico nos faz vir às vezes para a igreja com somente o piloto automático. E às vezes a gente sai daqui e as pessoas nos questionam: e aí, como que foi a mensagem? Aí você fala: foi bênção, foi tocha, mas você não se lembra do conteúdo bíblico. Você não se lembra das Sagradas Escrituras, você não se lembra daquilo que foi falado. Mas somente para os corajosos, eu quero te convidar a orar nessa noite e dizer: Senhor, a culpa não está no Ministério de Louvor, a culpa não está no pastor, eu sou uma terra seca, Senhor. Eu preciso que o Senhor derrame a tua chuva novamente sobre a minha vida e que o Senhor me faça queimar mais, que o Senhor me faça voltar ao primeiro amor. Essa igreja em Éfeso, ela não ouviu aquilo que o Senhor disse para ela. E se você for lá hoje, você só vai ver ruínas. E o que eu e você precisamos passar, irmãos, para essa cidade, não é que nós só priorizamos a palavra de Deus, não é uma igreja que somente zela pela sã doutrina, não é a igreja que só zela pela ética, pela moral cristã, pela conduta nas Sagradas Escrituras, mas que nós também passamos para ela a importância de nós continuarmos a manter essa chama acesa, a mostrar que, embora alguns Elias que se resolveram se esconder na caverna, que o Senhor está olhando para nós e está dizendo: ei, ainda tem um grupo aí que não se dobraram a Baal. Feche seus olhos.